Olá, hoje no Câmara Livre nós vamos percorrer uma história de vida do senhor Elias de Souza Freitas, do Acre para Bauru. Mas para você entender essa trajetória, você precisa rever o seu conceito sobre o que é preconceito. Ao longo do nosso bate-papo, você vai entender porque eu estou enfatizando essa relação de vida aqui no Câmara Livre de hoje. Senhor Elias de Souza Freitas, o senhor nasceu em Chapuri, no Acre? Sim. O senhor teve uma infância na selva? Tive uma infância na selva, por sinal, uma infância maravilhosa, porque nós éramos livres, nós éramos crianças criadas com liberdade, nós viajávamos, nós atravessávamos os rios. Eu trabalhei como transportador de animais, né? Guia de burro, ia buscar em Morro, na Bolívia, que é vizinho, né? Ali, Peru, Bolívia e Brasil. Hoje chama-se Assis Brasil, antigamente chamava-se Bolo Pebra. Ok. Bolo Pebra. Bolívia, Brasil e Peru. Então, hoje não, hoje chama-se Assis Brasil. Cidadezinha, a última cidade do Rio Acre. O senhor nasceu no barco? Nasci num barco chamado, não lembro nem agora. O nome do barco? Tudo Paris, Paris na América, o nome do barco do meu pai. Nasceu de parteira? Nasci de parteira. Depois eu fui acometido por uma doença muito grave, que ataca a infância lá. Chama-se febre tifoide. O senhor teve febre tifoide, então? Tive. E aí, o meu pai era como um médico na região, na ribeira do Rio Acre, porque não havia nada de... Então, meu pai funcionava como se fosse um médico. Ele dava comprimido para febre amarela, ele curava feridas, ele curava toda espécie, porque ele tinha um conhecimento, que ele veio do Líbano, né? Estudou lá no Líbano um pouco, né? Aí depois, você sabe que o Oriente Médio é uma convulsão total, tem uma guerra de manhã, outra de tarde. Então meu pai teve que vir embora para... Seu pai veio do Líbano para o Brasil por causa da guerra? Da guerra, exatamente. Mas por que o Acre? Ele contou para o senhor? Não, ele veio viajando, ele veio trabalhando como mascate, vendendo. Mas o Acre não tinha nada. Ele trabalhou em Leningrado como recuperador de ícones, né? Daquelas igrejas ortodoxas. E aí falaram do Brasil, era o reino da borracha, era o império, era o Eldorado da Europa, que estava aquele clima de guerra, né? Então precisava de muita borracha. Então o Acre possuía a melhor borracha do mundo. Aí depois a Indonésia exportou e agora é a maior produtora, é a Malásia, né? De borracha. Bom, o senhor trabalhou muito no seringal? Trabalhei pouco, no seringal trabalhei pouco. Porque era jovem e tal. Eu trabalhei, tipo, vamos dizer assim, numa assistência seringalista, transportando animais, ia buscar em Morro, uma cidade boliviana próxima, boi, burros, para poder fazer o transporte da borracha, porque era varadouros e muita lama. Então não havia outro transporte senão burro ou boi. Mas, senhor Elias, o senhor contou uma coisa importante para a gente aqui registrar, que metade do que se produzia ficava com o dono. Era o que eles chamavam de ameia. Meeiro. Meeiro. Então, nós achávamos, eu e meus colegas da escola, achávamos aquilo um absurdo. O nosso colégio era o mais conceituado do estado do Acre na época, chamado Instituto Divina Providência. De lá saiu médico, saiu coisa, porque terminava os estudos, eles estavam preparados para a faculdade aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém e Manaus, né? Então, apesar de trabalhar no seringal, o senhor teve um bom estudo na origem, então? Tive um bom estudo. E lá no Acre? Lá no Colégio Divina Providência. Que é Providência. bastante interessante. Todos os grandes seringalistas daquela região mandavam os filhos estudar. Era pago, né? Mas era um ensinamento de grande valia. Para as pessoas entenderem,
naquele período do senhor, estão falando lá do um pedaço do século passado, né? Já passou Isso, o século. é. Porque as pessoas têm ideia de que quem mora num rincão muito distante teve escola rural, tal, mas é que a borracha rendia muito dinheiro. Dava a oportunidade que a cidade crescesse e tivesse boas escolas, bons professores, né? Médico. Só que por causa desse lado do senhor já de engajamento desde cedo, o que foi o agrupamento Guarani? O agrupamento Guarani foi o seguinte: nós juntamos alguns amigos da escola, hoje alguns já faleceram, José Alberto, meu querido amigo José Alberto, Belmar Morte, doutor Belmar Morte, mora em Manaus ainda, Sadalinha Cury, vários amigos, sabe, formamos um agrupamento Guarani. Interessante te contar, eu estava a 130 quilômetros de distância, tinha levado os animais para um seringal e eles fizeram uma assembleia aqui em Chapuí e eu fui eleito, a 130 quilômetros, fui eleito presidente do agrupamento do Guarani, né? Quando eu cheguei em Chapuí, quando eu cheguei na cidade, todo mundo veio ô, presidente, mas o que aconteceu? Nós elegemos você como presidente. Então, como era um grupo que jogava contra os maiorais, então nós adotamos apelido, cognome. Então eu era chefe Serpente Negra, porque a gente assistia muito filmes de cowboy da época dos Estados Unidos, né? Então a gente... Isso aqui era de John Wayne, chefe Serpente Negra? Chefe Serpente Negra. Parecia filme de John Wayne isso aqui. Do cowboy? Então a gente adotava o nome das tribos. Eu, rapaz, até uma época eu conhecia todas as tribos dos Estados Unidos. Cherokees, Apache, Mescalero, tudo a gente do filme. Então nós usávamos o nome das tribos. O meu amigo Belmar era Touro Sentado, o outro era... O senhor já era meio comunista então, porque tinha que botar o codinome para lidar com o povo lá. Eu fui preso. Fui preso porque eu estava lendo um livro de Karl Marx. Tudo bem, pode contar. E aí tinha um delegado Ivan, disse, mas esse cara é comunista, vamos prender. E qual o problema de ler o livro? Não tinha nenhum problema. Porque eu falava para eles que em outros países, o seringueiro tinha direito ao leite, ao pão e à carne, dada pelo patrão sem cobrar. E tal. E em compensação produzia para a empresa. E eu ia explicando isso para eles. E você não tem que pagar nada, rapaz. A borracha é sua, o produto é seu. Então, eles começaram a vender para regatão, chama regatão, aquele cara que comprava fora do patrão, né? Intermediário. Atravessador. Ele era atravessador, só que ele comprava o produto e vendia diretamente na cidade, não levava para o patrão. Aí isso gerou uma confusão danada. O pessoal queria... Um dia eu estou lá num lugar, num seringal, lá chama-se colocação, onde o seringueiro vai extrair a borracha, chama-se colocação. Eu estou lá numa colocação, de repente o cara chegou, o cavalo foi Elias, pega o João Crisóstomo, vocês pegam a borracha e vai embora, que o João de Oliveira está mandando o jagunço atrás de você. Eles estão vindo por terra. Rapaz, cada coisa. 6 horas da tarde, montamos tudo aqui em cima do nosso barco lá e pegamos o rio. O rio cheio, digo, se nós bater alguma coisa, João, vai na frente que eu vou na polpa segurando a coisa, era forte, viu? A noite inteira varamos no rio. 5 horas da manhã nós vislumbramos a cidade. Aí encostamos no sítio do meu tio, guardamos o produto, no outro dia fomos lá na loja, na empresa, aí comuniquei que a borracha estava aí, mas eu estava com medo de tirar. Aí o patrão falou, não, aí mandou os empregados. O senhor enfrentou tocaia, então. Isso é quase uma tocaia. Se o cara não me avisa, tinha sido tocaiado. E aí a gente, nessa batalha, né? Agrupamento Guarani. Aí... O agrupamento Guarani, só para as pessoas entenderem, então, ele foi feito para defender os direitos dos seringueiros. Contra os donos da terra. Contra os latifundiários. Porque, na realidade, Nelson, ninguém era proprietário, ninguém tinha título de propriedade.
eram os caras que tinham um certo dinheiro, ia lá invadir uma área e dizer, isso aqui é minha. Ia chegando e cercando. É o meu seringal. Aí contratava mateiros, o mateiro na frente picotando e o cara atrás do jagunço com um rifle, Winchester 44 na bandoleira, dando cobertura e vai fazendo trio na floresta e pegando as madeiras para fazer, extrair o látex. Era assim. E como a gente sabia, a gente estudava, lia tudo isso aí, sabia, dizia assim, não, isso aí não é de vocês. Nesse período, só para as pessoas saberem, que o depois bastante conhecido líder assassinado Chico Mendes era um molequinho, lá no período do senhor. No meu período, Chico Mendes era criança. Andava de O senhor viu ele lá, moleque? suspensóriozinho, filho do falecido João Mendes, né? Família Mendes, que o Aldi Mendes era do meu agrupamento Guarani, já era rapaz mais feito. Talvez, não sei, não posso falar, talvez o Chico Mendes tenha sofrido uma influência, né? Porque ele acompanhava mais ou menos o... Mas é que tá lá no meio, na luta, lá. Talvez tenha sofrido. Bom, vim embora para cá, para São Paulo. Mas calma, o senhor veio embora para o Rio de Janeiro porque num determinado momento o ciclo da borracha, a riqueza começou a despencar. Isso. Aí, a maioria dos seringalistas que tinham depósito se deslocaram para a capital, para Rio Branco. Abriram comércio, lojas, shopping center, né? Que tinham poder aquisitivo. Meu pai não tinha muito poder aquisitivo, permaneceu em Chapuri, mas mudou o modo de vida, né? Ficou com uma barbearia e uma mercearia e tinha uma oficina, ele consertava máquinas, né? Eu aprendi, quando não tinha o que fazer na minha cidade, eu saía pelos seringais consertando máquinas de costura, né? Aquelas antigas, Singer, e motores fixos. O senhor aprendeu com quem isso? Numa oficina do meu amigo Oswaldo. O senhor é fuçado, seu Elias. Hã? O senhor é fuçado. Porque eu comecei a trabalhar a bordo, marinheiro, né? E eu queria aprender a mexer com motor. Então tinha um senhor chamado Macedônio, então ele me chamou para trabalhar com ele. Aí foi aprender a desmontar o motor, era um motor Godilho, francês. Só para entender, por que vir para o Rio de Janeiro nos anos 60? O seringal começou a não dar nada, mas por que o Rio? Porque a cidade do Rio de Janeiro. O destino era São Paulo, mas eu peguei o avião da Força Aérea que vinha direto para o Rio. Então eu tinha que passar. Mas por quê? Por questão da saúde já. Entendi. Começou a achar que estava doente já. Já comecei a ficar doente, perceber que tinha alguma coisa que não estava dando certo. Aí meu pai me mandou para São Paulo. Mas aí, como eu tinha muitos amigos no Exército, né? E tal, eu disse assim, não, rapaz, você vai com nós. Aqueles aviões caçamba, né? Tinha aquelas caçambas, que era avião de carregar a tropa, né? Sim, sim. Aí nós viemos, paramos em Brasília, de Brasília direto ao Rio de O Janeiro. senhor veio atrás e veio alguma coisa da saúde já. Isso, já veio alguma coisa da Tá. saúde. Mas vindo para São Paulo, estive lá na Uni, na reunião dos estudantes, lá no calabouço lá na Jacarepaguá, né? Então, mas espera aí, o senhor saiu da confusão lá do agrupamento Guarani e aí arrumou outra confusão no sentido positivo, aqui no Rio de Janeiro. Já entrou na Uni também, né? Fiquei na Uni, né? E aí começou aquele movimento muito grande, aí teve aquele comício na praça de Jogo Lá. Já Né? achou? Opa, é aqui que eu vou me enfiar. Eu digo, estou em casa. Tô em casa. Mas depois começou a ver, aí eu digo, não, meu destino era São Paulo mesmo. Ok. Né? Aí vim para São Paulo. O senhor foi fazer o que em São Paulo? Procurar, primeiro, a minha intenção Trabalhar. era ir direto ao hospital, Ok. certo? Já procurar. Mas aí encontrei esse amigo meu aqui em São Paulo, ele disse, rapaz, vê se entra numa firma aí, trabalha 1 ano, 2, aí você aposenta, já vai para o hospital com dinheiro aposentado. O que o senhor sentia na época? Que problema de saúde exatamente o senhor sentia para a gente entender? A hanseníase é o seguinte, ela se apresenta de algumas formas diferenciadas, né? Isso aí eu posso falar que eu estudei essa parte aí, né? Ótimo. Então nós temos a primeira fase dela, chama-se indeterminada. Ok. Forma indeterminada. Ela, conforme a resistência orgânica do paciente, do portador, ela pode derivar para de forma, a mista, a vichuviana,
a vichuviana ela pode chegar até a borderline. A borderline o que é? Foi o que eu comecei a ter. Eram manchas avermelhadas, que os médicos chamam manchas hipocrômicas de bordas eritematosas. Então, é um derivado da vichuviana, que é a mais ativa, mais forte, que produz maior número de bacilos, né? Então, entre 20 e poucos anos e 30 anos, o senhor já tinha essas manchas vermelhas. Aí veio tentar achar um tratamento. Tá, já tinha essas manchas vermelhas, não coça, ela perde a sensibilidade, ela fica embotada, a sensibilidade. Ok. Aí depois, quando eu fiz os exames, o médico não precisou nem falar nada, olhou para mim assim e disse: "Ei, rapaz, você está com falou mesmo assim, claramente, você está com uma lepra danada, hein, meu?" Falou para mim, eu digo: "Ah, doutor, fazer o quê?" Mas eu já tinha suspeitado, né? Aí, você quer ir lá para Santo Ângelo, Mogi das Cruzes? Aí a minha amiga falou assim: "Não, o Edson Leite vai mandar ele lá para Bauru. É o patrão dele, o diretor da TV." Então Porque o instituto aqui já existia. Já, Sanatório Amorés. Sim. Naquela época. Sim. Mas deixa eu comentar uma coisa, porque isso é importante. Estamos falando aqui dos anos 60, o senhor vai para São Paulo e é diagnosticado como lepra. Falar lepra naquele período, para quem não sabe, tinha apelido é sinal de morte. Era sinal de morte. Aí, foi assim, tudo certo para vir para o hospital. 18 de julho de 1966, às 9 horas da noite, eu parei aqui na estação Amorés. O cara do ônibus, lá, o inspetor do ônibus, bateu a campainha e falou: "Estação Amorés." Escuro, rapaz. Uma noite tenebrosa, sabe? Disse só eu. Meio do mato aqui. Passageiro único. Então eu até fiz uma poesia assim. Parado o trem, o único passageiro que desceu fui eu, com destino incerto, sabendo eu que vinha para um deserto, um leprosário. E aí sentei, quando eu vinha andando naquele caminho escuro, alguém falou: "Ô, para aí." Você viu? Até o cara que morava ali tinha preconceito. Sabia que era um leproso que tinha descido ali, porque ninguém descia na estação de Amorés. Pessoa sadia descia aqui. E aí eu me apresentei, o cara disse: "Espera aí, o motorista vem buscar você." Geraldo Ramos. Geraldo Ramos. Aí o Geraldo me pegou na Pirocômica, quando chegou no arco da portaria, ele disse: "Meu filho, você tem parentes, família?" Eu digo: tenho família, tenho parentes." Ele disse: "Esqueça. Daqui para frente, você não existe mais. Você não tem identidade, não tem nome, não tem nada. Daqui para frente, você é apenas um bacilo que fala." Cara, isso é pior do que ser a serpente negra lá do agrupamento. Muito pior. 10.000 vezes, sabe? 10.000 vezes. Bom, aí eu vim Bauru. Leprosário, me adaptar, 3, 4 meses. Aí, Nelson, eu vi coisas terríveis. Coisa de fazer chorar. Eles faziam uma propaganda que, quando eu estava lá em São Paulo, eu trabalhei para que aquele fazia complemento nacional. Não lembra? Tinha uns filmes, Sim. Que como não tinha televisão, não tinha nada, se chamava Complemento Nacional. Primo Carbonari apresenta Complemento Nacional. E aí fazia a notícia do dia. Então a Secretaria de Saúde fazia uma propaganda dizendo assim: se você sabe que perto de sua casa tem um leproso, era explícito, não tinha esse negócio de ser. Comunique, porque olha aqui onde ele vai viver. Eles faziam uma propaganda hitlerista, sabe? Era o verdadeiro Hitler. Aí mostrava moças tomando banho na piscina, certo? Rapazes fazendo alongamentos. Aqueles pacientes que estavam bem, que estavam saudáveis. Mas não havia tratamento, Nelson. Aqueles pacientes que estavam aparecendo ali. Então, como não havia tratamento desenvolvido, o que fazia naquele período que o senhor chegou? Nada. Era só ficar lá isolado.
vinha uma semente importada da Índia, chamada chamugra. É uma fruta, tem lá no Lauro Souza Lima. Essa fruta era manipulada em Manguinhos, no Rio de Janeiro, no laboratório de Manguinhos. E de lá saiu um óleo que era feito uma infiltração. Era mais uma tortura medieval do que propriamente um tratamento. Que achava que aquilo fazia alguma coisa. Não. Mas não fazia nada. O bacilo estava circulando nas linfas. O bacilo entra na bainha do nervo, no cubital aqui, produz uma dor horrenda. Dores terríveis. E você era obrigado a tomar talidomida. O TH, que nós chamávamos, porque não tinha outro tratamento. Para suportar a dor. Suportar a dor. E aí, as coisas foram caminhando, né? Aí eu me adaptei ao leprosário, né? Aí, nessa época, você já tinha licença, né? Eu continuei recebendo meu salário da TV. Lá mesmo, quando passou para o Silvio Santos, eu consegui. O Edson Leite foi muito, muito legal comigo. Ele disse, enquanto a TV Excelsior estiver, você vai receber seu salário. É que só para a gente passou um parênteses aqui, então eu vou voltar na TV lá, só para as pessoas entenderem que está em casa. Tá. Quando o senhor veio para o Rio, o senhor foi em São Paulo procurar o tratamento de saúde e entrou na TV, o senhor pintava, aprendeu a pintar uns estandes e aí foi convidado para a TV Excelsior. Em São Paulo, lá no Acre, eu desenhava. Isso. Mas não tinha aperfeiçoado ainda. Ok. Aqui em São Paulo, então, eu adquirir a técnica de jogo de sombra e luz, que aqueles estandes que ficam ali na Avenida Ipiranga, ali na Marcos Polo, que são ali a Cinelândia Paulista, né? Então, aqueles estandes ficam ali. O senhor desenvolveu a técnica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aprendeu com o rapaz lá que conheceu. Chamado Grego. Grego. Tá. E aí a gente, bom, viemos à colônia Bauru, né? Estamos no sanatório Aimorés, eu estou lá, me adaptei, já vim aposentado, né? Já vim aposentado. E aí eu comecei a ouvir as pessoas contar as histórias, né? Era assim. O Ernesto Carvalho foi o diretor que começou a construir o Lauro Souza Lima, muito cruel, muito terrível. Ernesto Carvalho fazia as coisas terríveis com o paciente. Tinha quantas pessoas o senhor conviveu no começo que o senhor chegou? No começo, quando eu cheguei aqui, ainda tinha umas 1000 pessoas. Tá. É um exagero dizer que naquele período, naquela circunstância, é um depósito de gente? Era um depósito, porque não havia perspectiva, não havia esperança. Não havia um anseio de sair dali. Era finito. Para sempre. Por isso que o rapaz na portaria me disse, aqui sic glória transimundi. Aqui acabam-se as glórias do mundo. Então morreu. Porém, lá por volta de 1918, na Primeira Guerra Mundial, eles começaram a usar sulfa, para eliminar a infecção dos soldados, que recebiam tiro, baioneta, e criava aquela infecção. Isso em 1918. Então, esse pesquisador, depois que terminou a guerra, esqueceram a sulfa, né? Veio para lá. Então, na década de 20, um pesquisador começou a imaginar o seguinte, ora, se a sulfa é um antibiótico, que produz efeito benéfico numa infecção cutânea. Por que não testar a sulfa na lepra? A lepra é uma infecção generalizada. A lepra é uma infecção. Começaram a testar aqui? Não. Antes, lógico, eu estou dizendo no tempo. Sim, não. Aí, Estados Unidos que levantou essa questão. Claro. Lá, aí já tinha o Carville, o Hospital de Carville nos Estados Unidos, né? Aí os pesquisadores começaram a levantar isso. Em 1945, nós já estamos vindo para a época, né? Da modernidade da medicina, né? Sim. Em 1945, o nosso grande pesquisador aqui do Brasil, Lauro Souza Lima, que abdicou de se casar para se dedicar inteiramente à pesquisa da lepra.
Então ele esteve num simpósio nos Estados Unidos e ele comprou, com o dinheiro dele, o primeiro lote de Promin que chegou ao Brasil. Promin é o quê? É o derivado da sulfona, Ok. derivado da sulfa. Ok. Que aí ela veio, se transformou em Promin, depois em sulfona. Até chegar, aí eu vou chegar no tratamento final. Muito bem. Chegando aqui, o Dr. Lauro de Souza Lima se associou com um dos maiores pesquisadores que Bauru tem orgulho de ter tido. Dr. Vladimir Araújo Apromola. Dedicadíssimo à pesquisa da hanseníase. Então, eles se conectavam. Ele, Dr. Lauro de Souza Lima, em Santo Ângelo, região de Mogi das Cruzes, e o Dr. Diltor, aqui em Bauru. Então, eles faziam pesquisas. E os encontros na Europa, Holanda, França, Inglaterra, a Índia é uma grande batalhadora nessa questão. Se bem que seja, nós ainda somos... gente, vocês imaginem que o Brasil ainda é o número 1 em hanseníase no mundo? É inacreditável. A Índia é segunda. De casos, o senhor diz, né? De casos de hanseníase. Nós temos um pesquisador aí, o Jaime, meu amigo Jaime, que está ali, batalhador junto comigo também, sabe? Nós temos um pesquisador aí, Dr. Jason, né? Dr. Jason assumiu o lugar do Dr. Diltor. Isso foi só eu fiz uma entrada adiantada. Fica tranquilo. Aí vamos voltar lá na sulfona. E aí foi desenvolvendo o tratamento, né? Aí começou a aparecer a sulfona. Era 12 centímetros, você tomava todo dia, rapaz, não tinha rim que suportava. Eu sou renal crônico, por causa do uso contínuo da sulfona. Colabou o meu rim. Sim. Formou aquelas rugas na artéria e parou o rim. Tratamento. Aí anunciou. A esperança renasce nos leprosários do mundo. Isso foi... Aí começou você ter a licença para visitar a família. Né? Isso em que período? Isso entre 45 e 65. Mas o senhor chegou aqui no isolamento total. Não, cheguei no isolamento. Em 65 já havia essa abertura, né? Tá. Isso é a parte que eu estudei. Perfeito. Nos livros eu estudei os 3 melhores pesquisadores do Brasil. Lauro Souza Lima, Dr. Vladimir Apromola e Abrão Rothenberg. Os 3 maiores pesquisadores do Brasil sobre a hanseníase. Hoje nós temos N pesquisadores, mas aqueles que botaram e debruçaram no microscópio. O doutor Diltor chegava a dormir no microscópio. Vira um pouquinho mais para mim só, senhor. Isso. Aí, pronto. Ele chegava a dormir no microscópio, de tanto buscar. Aí começou assim o tratamento. Você tomava a sulfona, era um comprimido rosinha, né, cor de rosa. Você tomava a sulfona, o bacilo era fragmentado. Ele não morria totalmente, ele era fragmentado. Aí fazia 12 exames consecutivos, dava negativo. Então... Criou-se a esperança de que tinha matado. O bacilo. Criou-se a esperança, exatamente, a palavra correta é essa. Criou-se a esperança que havia morrido o bacilo. Entretanto, o camarada recebia alta hospitalar, tô curado, e ó... Cachaça. Rapaz... Voltava na carga. O bacilo se regenerava e voltava com que nós chamamos a reativação. Voltava mais forte. Puta, para o remédio matar aquela coisa lá, o doutor Diltor dizia para nós que nós éramos um campo de batalha, porque os nossos organismos ficavam completamente destruídos, fígado, rim, pâncreas, sabe? Porque era uma grande batalha, o Promin contra os bacilos. Mas só para entender um pedaço aí, para não ficar muito longo só. A sulfa gerou uma grande esperança, mas não resolveu.
Não Depois, resolveu. tem alguma outra questão que surgiu depois? Sim, aí a cura. Aí vem a cura. Aí vamos chegar lá. Aí, pesquisando, doutor Ditor estava pesquisando, muitas pessoas não sabem disso. Ele estava pesquisando meningite. Quem estava pesquisando? Doutor Ditor Vladimir Araújo Promola. Ok. Aí ele, mas um dia, não sei se ele deu na cabeça dele, ele fez uma misturada lá, fez uma simbiose, né? Tá. Química lá, e ligou lá para o doutor Lauro, começaram a conversar e disse, não, vai ter um encontro na Inglaterra, vamos para lá. Aí papai levaram a ideia. Aí houve a associação de 5 DRAGES, que formou o PQT, porque é muito comprimido, poliquimioterapia. Então a gente, no hospital, deu o apelido de PQT. Tá. Essa é a cura definitiva da hanseníase. Hoje, a hanseníase é uma doença curável. Com o composto dessas 5 aí. Dapizona, lamprey, não lembro todos eles, mas são esses, os básicos são esses. E a sulfona mãe, que nós chamamos. A sulfona continua tendo A sulfona é a mãe importância. de tudo. A sulfona é que deu origem a esses componentes, né? O senhor contou uma história aqui importantíssima. Olha como a ciência faz. Na Primeira Guerra, entre 1914 e 1917, depois, em 1918, começavam a tratar com sulfa os ferimentos. Soldados, Um outro pesquisador mais à frente recuperou a sulfa para poder ver se dava para hanseníase. Chegamos à nossa história aqui e a continuidade da pesquisa é que gerou a cura. Gerou a cura, exatamente. Então, a pesquisa, Persistência. a persistência, a busca, porque o homem é um ser incansável. Quando o homem adquiriu o pensamento, começou a ser um ser pensante, ele inseriu dentro do cérebro dele a busca pelo desconhecido. Então, a curiosidade de saber o que tem por trás daquela porta é que gera tudo isso. O senhor tem uma história rica por si só, mas o senhor tem vários aprendizados no meio do caminho. Sim. Tudo isso que o senhor sabe sobre hanseníase, o senhor ficou lendo aqui? Lendo, estudando, sabendo. O senhor usava o seu tempo para tentar entender. E depois, quando eu tinha dúvida, recorri ao nosso amigo pesquisador, doutor Jason. Depois aí eu vim saber o que era a lepra bonita. Já imaginou? Lepra bonita. Lepra bonita é uma variante da vichuviana. Porque a pele da pessoa, o bacilo se infiltra, mas não cria nódulos. Ele alisa a pele fica lisinha, macia. O senhor, desculpa insistir com isso, mas o senhor conheceu muitos amigos no Instituto que foram completamente abandonados pela família. Sim, Por sim. ignorância, desconhecimento. Eu perdi o vínculo da minha família há 37 anos. Esse meu companheiro aí que me ajudou a reencontrar, o Jaime Prado. O senhor reencontrou a família do senhor? Reencontrei 37 anos depois. Começou assim, o Jaime fez uma reportagem, me levou para falar, foi lá na frente da igreja, né? E tal, aí veio um cidadão do Acre fazer, porque foi assim, em 1970, para chegar nessa... Estou historiando, já vou contando a história em detalhes. Perfeito. Em 1970, o doutor Ditor disse, precisamos criar um serviço de reabilitação para aqueles que foram portadores de hanseníase, mas que ficaram sequelados. Porque a sequela não tem reversão. A sequela é para sempre. Então, nós temos que criar um departamento para facilitar, dar melhor qualidade de vida a essas pessoas que têm deformidade nos pés, nas mãos, ensinar a eles como usar os objetos para que não se firam, certo? Aí eu fui trabalhar com eles, como eu era desenhista, né? Naquela época não havia computador, né? A televisão ainda era escassa, né? Então eu fazia os desenhos, eles produziam slide, né? Ia mostrando.
Então eu desenhava, por exemplo, caçarolas de cabo alongado, de madeira, envolta com a borracha. Às vezes o cara dizia assim, doutor, tu tá ficando louco. Ele ia na cidade comprar câmara de bicicleta. Eu disse, mas o homem não tem bicicleta? Ele disse, não, é para enrolar o cabo da enxada do paciente, para que ele pegue em algo macio, para não machucar. E aí nasceu a reabilitação no Brasil. Ela nasceu aqui em Bauru, lá dentro do Lauro de Souza Lima. Setor de reabilitação. O Brasil tem para a história da hanseníase, a história mundial da hanseníase, entre vários fatores importantes, duas coisas fundamentais. Uma insistência a partir do seu Promola aqui, porque a persistência que o senhor comentou, que gerou a cura dos 5 compostos, e segundo, o programa de reabilitação, inédito naquele momento. Foram 3 grandes momentos. A reabilitação. O paciente tinha um mal perfurante, que nós chamamos de mal perfurante plantar, não sarava, porque ele não tem a sensibilidade na planta do pé, e como ele não sentia, ele continuava andando em cima do ferimento. Muitas vezes acontecia fatos estranhos, quando você olhava assim, a pessoa estava sem o sapato e sangrando o pé. Ele não sentia, não tinha sensibilidade. Como ele não sentia nada, machucava. Machucava, então continua machucando. Então o que é que o doutor de Toropromola fez? Foi ele, o doutor Cláudio Tonelli, lá em Carville, fazer um estudo, porque o indiano... Carville nos Estados Unidos. Estados Unidos. O indiano, lá atrás, eu li um livro chamado Nada Concluído. Um livro que os indianos escreveram contando como é que eles faziam um sapato para não machucar o pé. Era a polpa do coco, aquela buchinha, que eles faziam palmilha, para amenizar a caminhada. Pode-se dizer que os indianos criaram o primeiro sapato ortopédico para hanseniano, né? O senhor lia aonde isso, esse livro? Lá no Lauros? Lá no Lauros. Uma biblioteca boa lá. Nós temos uma biblioteca maravilhosa, rapaz, sobre hanseníase. Nós temos um museu que é único no Brasil, único, sobre a história da hanseníase. Os primeiros remédios, os primeiros comprimidos, aparelho de tortura também, que do tempo do Enéas de Carvalho, os doentes que fugiram eram torturados. Eram jogados numa cela, jogavam a chave da... E tem os aparelhos ainda? Tá lá, tá tudo no museu. Aqueles cacetetes de madeira desse tamanho de bater no doente. Muitos morreram. Pancada, porque queria pancada. fugir. Não morria assim no momento, né? Senhor Elias, quando o ser humano é submetido a esse tipo de sofrimento e o isolamento, a gente já sabe por várias razões, que em escala muito menor, ele entra em parafuso. E outro detalhe, rapaz, que eu observei isso lendo história, porque eu queria ser historiador, né? Então eu lia muita história. Então me lembrava a escravatura, quando aquele senhor, aqueles capitão do mato, né, que eram escravos, mas que foram galgados a um cargo maior, eram os mais cruéis contra os próprios companheiros, os próprios escravos. O que eu estou querendo dizer, enfatizar, é que não é só a dor emocional e do isolamento da família e do preconceito, que já é terrível, gigantesca. Sim. Além de conviver com as dores internas da doença, do tratamento que estava em fase de descoberta, Exato. Você ficava numa paranoia mental e ainda era submetido a esse tipo de tratamento. Pelos próprios companheiros doentes, porque eles eram levados ao cargo de policial e eles botavam... Olha, eu vou te contar, era terrível. Demorou internamente para as pessoas entenderem lá da convivência com o senhor, que não passava de um para outro? Não. Ou isso lá dentro já... Não, até 45, a hanseníase era transmissível. Sim, por isso que eu estou falando. Aqui fora, tanto é que, ninguém queria ter contato. Tanto é que lá, nessa época, só casava doente com doentes. Pessoas portadoras de hanseníase. Ok. A mulher e o rapaz. Então, a partir de 1945, 60, os funcionários começaram a ir lá para Bauru, para dentro do hospital, trabalhar lá, funcionário, enfermeira, essas coisas, a partir de 58, 59. Mas até então,
toda pessoa que internava lá, que estava bem fisicamente, passava a trabalhar no chamado laboterapia. Trabalho e tratamento. Chama-se laboterapia. Você recebia R$10, acho que 5, 10 cruzeiros, uma mixaria ali. Mas você trabalhava. E por conta disso, muitas dessas pessoas se transformaram em funcionário público. E aposentaram como funcionário público. Temos muito. Hoje, no Lauro Souza Lima, só tem como funcionário um ex-anceniano, o Davi. É o único ex-anceniano que trabalha no Lauro Souza Lima como funcionário. Todos já aposentaram. Todos já aposentaram. Muito bem. Aí voltamos a o desdobramento da cura. Ok. E aí, em 1960, você começou já a ter licença para visitar a família, eu já estava tomando a sulfona, era a sulfona. Tudo era muito cruel. Se você não ia tomar a sulfona lá, o guarda ia lá buscar você. Se você não ia tomar a injeção, e não era um tratamento levando criança no colo, não, era com estupidez. Como se fosse um cabrito que tivesse fugido do curral. Vamos embora. Chega lá, tinha que tomar 12 cc na veia. Tinha pessoas que não suportavam, vomitavam, passavam mal, mas tinha que tomar. E não era ainda a cura total. Mas já era o caminho. Entenda-se que isso aí, toda essa sequência de 2014, 2015, 2012, tinha um sentido de... A pista estava correta. Exatamente. A pista estava... O indicador era sempre para frente. E aí, chegou os anos 70, 80, de 70, o doutor Vitor criou a reabilitação, montou uma sapataria ortopédica, que é escola, é piloto no Brasil inteiro, né? De todo lugar do Brasil, até dos países que falam a língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola, outros países que falam a língua portuguesa, vinham fazer estágio aqui, em 70. Entendi. Para aprender a fazer o sapato. Só vou registrar, porque a gente deixou lá no meio do caminho, mas não tem problema, só para um recorte, que ao fazer o aperfeiçoamento com o amigo do senhor de São Paulo para aprender a pintar, os estandes, os quadros, Sei. o senhor fez o primeiro estande do filme do Glauber Rocha. Né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. E ele levou o senhor para a TV, basicamente, porque o senhor foi fazer cenário na TV Excelsior. Fui trabalhar na TV Excelsior. Lá conheceu um monte de famosos. Lá conheci todas essas pessoas, né? Tarcísio Meira, Glória Menezes. Moacir Franco, que veio agora em Bauru. Trabalhei com ele, eu montava o programa dele, Moacir Franco. É? Montava o programa. Quem colocou o Guto na televisão... O Guto Graça de Melo lá? O Guto, filho tá. do filho do Moacir Franco. Desculpa. Fui eu, porque era o seguinte, ele tinha que entrar numa cena lá, o pai dele estava fazendo aquelas coisas lá no palco, né? Ele não queria, e eu era contra a regra do Moacir. De cenarista, o senhor virou contra a regra Era também? contra a regra. Aí eu peguei ele assim, vai Guto, fiquei atrás da tapadeira assim, aí empurrei ele lá pro meio do palco. Aí o Moacir, vem, aí ele tinha que fazer uma contracena com ele, né? Lá com o filho. Mas muito bom, viu? Nossa, conheci o pessoal, a Jovem Guarda inteira, porque eu trabalhava para eles. Um outro recorte. O que o senhor sabe sobre o Acre hoje? Hoje, Como é que tá lá a terra onde o senhor... onde eu nasci, Chapuri. a cidade, eu estive lá em 90, 96, 97. Ok? Não é mais Chapuri. Não. É uma cidade, a cidade cresceu, mas aquela coisa que tinha antigamente, das famílias, né? Hoje pessoas muito diferentes foram para lá. A cidade é outra coisa, é diferenciada. Porque não existe aquele núcleo, a borracha. A borracha era centralizada em Chapuri e que dava origem à riqueza.
acabado o ciclo da borracha, a cidade caiu. Hoje, ela tem uma fábrica de camisinha, né? De preservativo, muito grande, dentro da área extrativista que Chico Mendes criou. Senhor Elias, o que é o Lauro de Souza Lima para o senhor? O Instituto. O que é o Instituto Lauro de Souza Lima para o senhor? Olha, o Instituto Lauro de Souza Lima, na realidade, é um local que deu a princípio, aqui no Brasil, a cura da hanseníase. Todos esses pesquisadores que passaram pelo Lauro de Souza Lima foram abnegados. Dr. Feril Negrão, Dr. Ari de Souza, e sem falar nos cobras, né? Sem falar no Vladimir, que está até lá hoje, Dr. Vladimir, sem falar no Grande Apromola, né? Dr. Oswaldo Cruz dirigiu era um pouco drástico, mas era administrador, certo? E para mim, foi uma fonte, eu me regenerei lá no Lauro de Souza Lima. Tive a minha cura, hoje faz 36 anos que eu não tomo nenhum comprimido para hanseníase, né? Me curei lá e, portanto, que eu vim para Bauru para me tratar e ir embora para São Paulo. Estou com 58 anos de Bauru. De Bauru, né? De Bauru. O senhor já passou dos 80 aí, essa fortaleza toda aí. Gostei, amo a cidade, fui candidato a vereador, trabalhei 8 anos com o Luiz do Filho na prefeitura aqui. Eu fui meio assessor político dele, né? O meu cargo era de fotógrafo, mas não tinha nada de fotógrafo. Sabe como é que é? Política é política, né? Política é política. O senhor gosta, né? Gosto. Acampamento Guarani, Uni. E agora eu estou numa luta das casas da colônia do Lauro de Souza Lima, né? Tá. Que tem uma resolução de 2001 que preconiza algumas coisas. Muitos dos hospitais disseram que aquela resolução já ficou obsoleta, porque já tem 18 anos e tal, mas essa é outra luta que nós estamos encampando aí, porque no momento agora nós estamos na parte histórica. Sim. Então o Lauro de Souza Lima passou por várias passagens. O senhor é fundador do Morrão Nacional, o Jaime está nos ajudando a lembrar aqui. Isso. O que é o Morrão Nacional? O Morrão Nacional é uma instituição criada para dar proteção ao anceniano, ao ex-anceniano, porque o Morrão começou com uma frase. Francisco Bacurau, um homem que veio do Acre, muito inteligente, um dia ele estava sentado na arquibancada do Lauro de Souza Lima, pôs a mão no queixo e disse: precisamos criar uma entidade que dê suporte social e jurídico para aquelas pessoas que saíram de alta, porque eles vão se sentir como peixe fora d'água. Então nós vamos criar movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. Mas numa reunião em 2004 no Rio de Janeiro, eu fazendo parte da comissão, a gente levantou a questão que foram atingidas, aí o português ficou meio estranho. Quer dizer, subentende que foi atingida, continua atingida. Então a gente mudou para pessoas acometidas pela hanseníase. Quer dizer, foi acometida, tratou, não tem mais. Ok. Então ficou movimento de reintegração das pessoas acometidas pela hanseníase. Esse movimento começou a princípio aí na enfermaria do Lauro de Souza Lima. Bacurau, Manuel Cachoeira, Curica e Nélio. João Carlos da Silva. Depois eu cheguei também lá para estar junto com o pessoal. Mas esse grupo foi o que centralizou a coisa. Bacurau passava a noite inteira no Hamilton, tic, 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 datilografando, e João Carlos ficava do lado dele. Ele ficava assim, não gostei. João Carlos jogava no mato o papel e ele não tinha as mãos. Aí o João Carlos, que era o assessor dele, colocava o papel na máquina, tudo, então ele conseguiu. Aí ele fez a minuta do Estatuto do Morrão. Mas em 1983, numa reunião de São Bernardo do Campo, estava o Dr. Wagner Nogueira, nós chegamos à conclusão que precisava abrir
o leque, para não ficar só ex-anceniano, que o movimento não ia, ele ia se diluir. Ok. Então nós começamos a arrebanhar a sociedade civil de todas as formas, né? Então o Dr. Wagner Nogueira passou a fazer parte. Do Rio de Janeiro, quando o Arthur assumiu a coordenadoria, ele trouxe os artistas. Muito bom. Hoje nós temos centenas de artistas que são membros voluntários do Morran. Geraldo de Azevedo, Ney Mato Grosso. Vai lembrando aí, Jair. Tá. Eu vou pedir para o senhor, enfim, por causa do recorte nosso aqui do tempo, que o senhor fique à vontade, se o senhor quiser fazer o depoimento final. E agradecer o senhor por o senhor ter vindo aqui para contar todas essas histórias. O senhor é um historiador nato. Bom, então é o seguinte, a conclusão é que nós passamos por todo esse período. Até 1945, a gente não podia votar. Uma deputada, Conceição da Costa Neve, foi nos hospitais, Hospital de Ancianismo de Bauru, fez um movimento muito grande com os pacientes. Houve um levante, inclusive acionaram até a polícia, para dar direito ao voto, para que nós, ancenianos, e ex-ancenianos, naquela época não havia ex-anceniano ainda, os ancenianos tivessem a liberdade de ir e vir, ter licença de fazer as suas compras, ter o direito de votar, ter o direito de casar. Tudo isso a deputada Conceição da Costa Neve conseguiu fazer nessa época. E aí as coisas foram melhorando no hospital. Houve abertura, né, licença, depois altas, depois, a partir de 80, altas definitivas, quando o PQP foi implantado e você toma... o grande lance da hanseníase hoje é o diagnóstico precoce. Detectou uma mancha. Hoje nós temos ali o Centrão, aqui em Bauru, que é referência. Lá você encontra tudo o que é preciso para o tratamento de hanseníase. Está ali. Então, uma mancha, uma região adormecida, procura lá. Muito bom. A hanseníase não tem mais. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Acabou isso. Olha, você está com hanseníase. Ó, está aqui. Todo mês você vem tomar aqui 5 comprimidos. 6 meses você está de alta. Curado. Curado. 6 meses. Sr. Elias de Souza Freitas, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui bater papo com a gente. Então, o Lauro de Souza Lima, hoje, é a referência no tratamento de hanseníase do Brasil. E como eu estava voltando um pouco à história, porque tem que ser inserido isso aí, o doutor Ampromola fez um convênio com a Força Aérea Brasileira para trazer os pacientes do Belém do Pará, Acre, para fazer o tratamento aqui. Então, era feito o tratamento, ele voltava com o diagnóstico completo e ainda ganhar de presente um sapato ortopédico. Ou então uma perna ortopédica, né? Entendi. Então, Lauro de Souza Lima é nota 10 do aspecto. Muito obrigado. Eu só vou encerrar para quem está em casa lá. Tá. Hoje a gente conversou com o seringueiro, o historiador nato, o cenarista da TV Excelsior e o sobrevivente, o lutador do movimento da hanseníase a partir do Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru. A história prega algumas coincidências que ficam registradas para sempre. Talvez o senhor Elias não tenha eventualmente notado isso, mas foi da pintura do quadro do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que o levou para a televisão e, ironicamente ou não, o trouxe até aqui para conversar com a gente sobre essa história de sofrimento daqueles que sofreram muito preconceito ao longo do tempo. Até o nosso próximo Câmara Livre.